Olá, eu sou Rita Ruiz, fundadora da Live Believe Escolha de Vida Saudável, e esse é o nosso podcast. A Live Believe tem o propósito de transformar positivamente a vida das pessoas através de hábitos saudáveis, equilibrando corpo, mente e alma. Para mais conteúdos, acesse o nosso site livebelieve.com ou as nossas redes sociais. E a nossa entrevistada de hoje é a nossa querida Juliana Romantini. Olá, um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Que delícia, Ju, ter a sua companhia. Eu vou contar um pouquinho falar um pouquinho da Juliana. A Juliana é graduada em Educação Física, pós-graduada em Reabilitação Cardíaco e Grupos Especiais, obesos, gestantes e hipertensos, e especialista em Mindfulness. Foi professora e gerente da Companhia Atlética por 16 anos e participou do único curso de formação organizado pelos filhos do treinador Nuno Cobra, conhecido por ter treinado o nosso campeão Ayrton Senna. A soma desses conhecimentos e a busca de um trabalho capaz de transformar a vida e a saúde das pessoas resultou na prática integral. Um treinamento de corpo-mente que trata o ser humano de forma integrada e leva pessoas a estados mais expandidos de consciência. É isso aí. Bem-vinda, Ju. Obrigada por ter aceito o nosso convite e um prazer ter você aqui com a gente. Que maravilha, já sou fã do Live Believe antes dele nascer, né? Que delícia participar dessa história, né, Ju? É isso, então tá aqui nesse episódio para mim é muito importante, aplaudir você, é uma pessoa que eu considero demais. Obrigada, Ju. Então que bom tá levando saúde, né? Uma grande missão nos tempos atuais. Exatamente, que o nosso propósito se expanda cada vez mais, né, Ju? Com certeza. De expandir a consciência das pessoas, levar bem-estar, atividade física, práticas, enfim. No episódio de hoje iremos falar sobre como treinar o corpo e a mente. E, enfim, a Ju é especialista nesse tema. É apaixonante ver a Juliana falar sobre os pilares, sobre as bases, de forma prática, para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho melhor. Por que é tão importante treinarmos o corpo e a mente? Então vamos lá, falar um pouquinho sobre essa conexão que existe entre corpo e mente, né? Nós não somos separados, o corpo e a mente, embora a nossa educação de base tende a segmentar, né? Então, a educação física militar, antigamente, a gente não falava do sentimento e da sensação que o movimento poderia trazer para nós, e não existia a conexão entre saúde mental e saúde física. E a gente ainda vê que estamos num grande e longo caminho, mas tudo está muito conectado, né? Então, a forma como o nosso corpo se movimenta, o estilo de vida, como cuidamos da nossa alimentação, do nosso sono, isso tem total relação sobre os pensamentos e como como a gente passa a ver a vida tem relação com como está a nossa bioquímica interna, né? Essa alquimia que vai acontecendo a cada momento quando nos cuidamos, né? E o contrário também, né? Quando nós estamos com pensamentos que nos coloquem para cima, que nos deem esperança de dias melhores, de organização interior, de cocriar as nossas realizações, os nossos sonhos. Isso tudo também nos leva a ter um corpo forte, uma imunidade, né, que nos sustente. Então, essa interação entre corpo e mente, ela deve acontecer o tempo todo. Mas acontece que hoje a gente vê que existe uma grande desconexão. As pessoas, elas muitas vezes estão treinando o físico com a cabeça em outro lugar que não no corpo, né? Então, quando a gente vê uma pessoa que está assistindo algo numa esteira, ou que ela precisa de uma distração para suportar uma resistência, né, ou uma endurance, ela precisa se desconectar para, de fato, viver aquilo que ela acredita ser saúde. E isso é uma grande confusão, né? Então, a gente traz na prática integral exatamente essa possibilidade de conexão.
você está aonde o seu corpo está, né? Trazer a presença, viver o agora, se conectar com as suas sensações. E aí a vida, não só no exercício, mas a vida passa a ter muito mais valor, passa a ser muito mais gostoso se alimentar, viver, se relacionar, quando você compreende todas as suas experiências de vida, percebendo o físico e o mental presente ali. Conectados. Muito conectado, essa é uma palavra que eu uso muito, né? E a conexão também tem a ver com você saber de cabeça aquilo que você precisa fazer para ter uma vida incrível, para realizar os seus sonhos, você sentir que é aquilo que você deve fazer, você intuir, sentir, perceber, saber com o coração e tomar atitudes que vão em direção àquilo que você sabe que é esse sucesso de vida, né? Mas é óbvio, Ju. Mas isso é óbvio, não é? Não, não é, né? Parece. Parece que é, mas não é, né? Então, as pessoas, elas querem ter uma saúde melhor, elas querem desinflamar o corpo, elas querem emagrecer, elas querem se curar. E elas, muitas vezes, buscam pelos vícios, né? Pelo vício do açúcar, pelo excesso de comida, pela falta de movimento. Então, não é tão simples assim a gente colocar em prática bons hábitos, né? É muito fácil falar, é muito fácil ler sobre o assunto, mas só um treinamento conectado faz com que vivamos da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, percebendo quais são as nossas ações e reações a tudo que acontece. Tem isso mais claro, isso fica mais integrado no nosso dia a dia de uma forma, como se diz? Viva mesmo, né? Presente, então, né? Você não precisa pensar, você é... Você é esse estilo de vida de saúde. É isso. Então, como que a gente incorpora isso ao ponto que... Por que a gente se exercita hoje, por exemplo? A gente se exercita porque o estilo de vida atual, todos os confortos que nós ganhamos com a tecnologia e com o desenvolvimento, também nos fez ter que ajustar para a saúde exercícios, Claro. Né? Senão... a gente tem hoje a possibilidade de praticamente não sair do sofá e conseguir trabalhar e se alimentar, né? E no máximo dar 10 passos para ir ao banheiro. Que é um perigo. Né? Só que aí os nossos ossos começam a enfraquecer, os nossos músculos, a gente não tem o movimento, a gente não tem a conexão com a natureza. Perde resistência e o mental vai junto. É isso, né? E aí eu começo a diminuir algo chamado bioenergia, que é a energia da vida. Então, quando você vê uma pessoa, olha para ela e vê os olhos dela brilhando, aquela pessoa que você fala, nossa, como ela é bonita, mas não é bonita porque ela tem um padrão de beleza. Ela é bonita porque ela vibra alto, né? Essa vibração vem dessa integração. É uma beleza que vem de dentro para fora. Ela não tá enquanto essa pessoa pesa. É muito difícil explicar o que é uma pessoa cheia de vitalidade, mas eu tenho certeza que vocês sabem o que é isso, vocês conseguem diferenciar. E essa vitalidade é o que as pessoas buscam. Mas elas insistem em achar que estão buscando o nariz perfeito, o bumbum perfeito ou a coxa. Aquilo talvez seja até um bônus disso tudo, mas não dá para ser comprado a beleza em si e a vitalidade em si. Ela precisa ser construída dia a dia. E isso é conexão corpo e mente. E essa é a busca, né, Ju? Porque... Há pouco tempo falava-se, sei lá, eu pequena, lembro dos médicos, né, que meu pai me levava, meus pais me levavam, enfim, que tratavam a gente por partes, né? Então éramos partes, tá com dor de cabeça, uma dor de barriga, E hoje a medicina, então eu fico muito feliz de ver que cada vez mais a medicina leva a gente pro integral e tá começando a enxergar isso como seres integrais. Né?
Sim, estamos ainda numa trajetória longa, né? Como que você vê isso, Ju? Acho que a medicina integrativa e o olhar integral ainda é para uma nata da sociedade, né? Mas o médico de família já tem um olhar para o estilo de vida, né? E isso a gente pode encontrar dentro do hospital público no Brasil. Então, a gente tem sim alguns focos da medicina que vai olhar para o estilo de vida e vai olhar para o sistema integral, mas não é a cultura que a gente vive ainda, e é essa nossa busca, e tanto do Live Believe quanto da metodologia que eu pratico. Toda a nossa busca é por conexão, né? Sempre. Então, quando a gente se relaciona e quer um relacionamento afetivo, a gente está buscando conexão, né? Claro. Quando a gente quer filhos, né? A gente quer também essa conexão com essa maternidade, né? Realizar esse multiplicar das minhas células, né? Para uma outra vida, enfim. Então, quando eu quero também essa conexão com os meus pais, e aí lá de criança, né, como que é essa conexão, né, com essa vida. Então, a natureza e as nossas buscas internas sempre estão pautadas em conexão. E essa conexão é uma conexão de corpo e mente, né? A gente precisa sentir fisicamente, mas a gente também precisa saber, né, que é algo na mente. Conexão só existe no agora, né? Boa. Então, se eu tô aqui, né, nessa entrevista, mas eu tô pensando que eu tenho que entregar um trabalho, que eu tenho um aluno que não está bem, se eu tô desconectado do que eu tô vivendo aqui, ou seja, o meu corpo tá aqui e a minha mente tá em outro lugar, algo nessa entrevista não vai sair bem. Já se eu tô aqui de corpo e alma, né, presente, conectada, vivendo realmente aqui, eu sei que daqui a pouco vai ser o momento de eu me entregar para esse relacionamento com o meu aluno que não está bem, e que daqui a pouco vai ser meu horário de sentar para entregar o meu trabalho, e que eu consigo pautar e organizar o meu tempo para estar presente nas principais funções que são essenciais para a minha vida. Faz sentido? Total. Então, toda a busca de conexão acontece no agora, e isso é mindfulness. Mindfulness é você treinar e praticar, viver cada vez mais conectado a esse momento. Porque com a avalanche de tecnologia, não é mais natural estarmos no momento presente. Então, no passado era natural. Quanto tempo demorava para sair um fax? Né? E aí, e não tô falando de muitos anos atrás. Não. A gente tinha que ficar lá esperando o fax sair, e era isso que a gente fazia, tomava uma água, voltava. Agora, num clique, a gente já mudou de assunto. Então, a gente já mandou a mensagem, já recebeu e já tá em outro assunto. Isso quando não tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Várias coisas ao mesmo tempo. Então, a nossa mente fica igual um macaquinho pulando de galho em galho. Só que quando a gente fala, beleza, acabou o trabalho, a nossa mente continua pulando de galho em galho, e isso vai nos fazendo não conseguir parar mentalmente, muitas vezes não conseguir parar também o físico, né? O Jon Kabat-Zinn, que é um cientista americano, ele foi para as antigas, para a ancestralidade aí da meditação, e fez uma grande pesquisa segmentando aí quais eram os treinamentos que precisavam ser feitos de atitudes mindfulness, e essas atitudes o que ensinariam para nós, para nos fazer ficar mais conectados ao momento presente e viver de fato a vida, né? Então, por que tamanho problema de relacionamento com adolescentes? Por que crianças com depressão? Tudo isso está relacionado à conexão, né? É muito raro uma criança que vive na natureza e tem pais que olham nos olhos, acolhem, estão ali presentes no agora, uma criança adoecer nesse nível, né? Mas talvez hoje estejamos vivendo uma avalanche de pais preocupados em milhões de coisas, com a cabeça pulando de galho em galho, sem conseguir pausar de fato para escutar e se conectar olho no olho com o seu filho, né? Talvez nós estejamos vivendo aí crianças muito afastadas da natureza, sem pisar na terra e tomar sol,
falar de alimentação, né, iríamos ainda para esse outro pilar. Então, mindfulness é tratar esse lugar. Então, como eu treino o meu estilo de vida para estar mais conectado? E aí eu consigo fazer isso com muitas bases, né? Seja no trabalho, seja no relacionamento, seja no seu treinamento sozinho. E na prática, Ju, que tipo de pessoa pode se beneficiar desse método? A prática integral, que é a minha metodologia de treinamento para um estilo de vida de saúde integral, um estilo de vida pautado em valores de saúde, né? Pode ser praticado por absolutamente qualquer pessoa, né? Mas a gente acredita que após os 16 anos, a criança ela começa a ter a maior probabilidade de ter atitudes autônomas. Uhum. Até então, a criança ela é levada por um hábito familiar. E aí, não deve ser uma prática, mas assim, os pais devem provocar. Então, eu tenho muitas pessoas que chegam para mim e falam, eu queria pôr meu filho na prática integral. Você não tem prática integral para criança? Eu falo, tenho, mas ela quem faz é você para o seu filho. Vem você treinar comigo. Olha que perfeito. Ou seja, os pais têm que ter as ferramentas de base, pelo menos, para quando essa criança chegar para você, esse desenvolvimento seja seguido pelas bases do seu método, né? Exato. Você tem filho, né, Rita? E você sabe que, assim, sim, seu filho de criança, ele ia no parque ou ia pra praia se você levava, né? Ele podia até pedir, mas precisava você levar, né? O seu filho, ele come aquilo que você abastece o armário. Exatamente. Né? Ju, e eu costumo falar, eu brinco com amigas, né, que às vezes se vem nesse, poxa, mas ele gosta de comer besteira, né, como que eu faço para adequar a alimentação saudável para uma criança, enfim. Eu falo que o carrinho do supermercado, nada vai lá sem você ter colocado. Então, você chegou na sua casa... Foi uma escolha. Foi uma escolha. E é isso, são escolhas. E desde pequenininho, claro que hoje ele tá na pré-adolescência aí, então tem o convívio com amigos, com festinhas, né, baladinhas, enfim. Ele tá num contexto social que ele vai tomar um refrigerante uma hora ou outra, enfim. Mas o que eu procuro construir para o João é a consciência. Então, eu levo para o João a consciência e ver ele adquirindo cada dia mais essa consciência da alimentação, do que é bom. Às vezes ele vai comer, mãe, posso? Falei, pode, mas você sabe que isso... Em excesso, isso né? em excesso não faz bem para a sua saúde. Hoje o João tem um paladar que o doce para ele já causa estranheza se for muito doce, né? Então é muito legal construir. Então ele come, mas ele tem consciência. Então, hoje ele tem consciência no que ele põe no pratinho dele na escolha ali num restaurante por quilo, no que a gente vai comer em casa. Então, eu acho que isso é para tudo, né, Ju? A gente tá falando de alimentação, mas aí vamos levar essa criança para estruturar essa base mental dele, né? Também, quando exato. ele for lá fora, aprender a lidar com as emoções, com as perdas, com a empatia. Sim. Hoje em dia, né? A gente tá vendo tanta... Então, assim, o método é para todos, né? Mas treinamento mesmo para você olhar a saúde acima dos 16 anos, 15 anos, quando aí sim, de forma autônoma, ele pode entender o porquê. Já né? tá construída essa base. E uma outra coisa muito bacana que é assim, uma coisa é você ir num médico e ele dizer para você o seguinte, olha, você precisa fazer atividade física. Você precisa fazer atividade física, senão a sua velhice vai ser muito ruim, né? E é isso, o médico é a autoridade máxima e você vai porque o médico quis, né? Só que lidar com todas as manhãs tendo que levantar porque o outro pediu para eu fazer e me colocou medo... Não se sustenta. Não se sustenta.
Agora, na prática integral, a gente tem por hábito treinar a mente e o conhecimento dos nossos alunos. Então, é assim, você é uma pessoa muito inteligente. Então, lê aqui um estudo científico e uma estatística, um estudo estatístico, do que acontece com homens e mulheres que treinam musculação natural por tantos anos da vida. Olha o que acontece com a funcionalidade dessa pessoa na velhice. Ou olha só quantas viagens um homem de 80 anos pode fazer e desfrutar, né? Então, eu dou dados para os meus alunos compreenderem, né? Por que não comer sem mastigar muito bem? Porque como funciona um sistema digestivo. Isso sim deveria ser ensinado nas escolas. O que é um sistema digestivo, por que o açúcar agride, o porquê a farinha branca em excesso agride, como funciona a mastigação, por que existem enzimas. A gente tem isso muito rápido, né? Uhum. Talvez em ciência, a gente está mais preocupado em responder a prova do que, de fato, fazer uma aula prática. Incorporar isso, né? Com esse intuito de incorporar na vida da criança. Isso. E isso introjetar mesmo na criança, né? Para ele ter esse start. Então, quando a gente fala treinar corpo e mente, é porque quando a pessoa tem cada vez mais conhecimento sobre a sua própria saúde, ela faz escolhas não porque o outro mandou ou porque eu quero ser fitness. Eu faço escolhas porque eu sei que aquilo é melhor para mim. Eu sei dos meus sonhos. E os meus sonhos vão ser pautados nesta minha escolha, senão eu não vou conseguir chegar lá. Não é o sonho do médico. O que me norteia é o meu propósito. Uhum. E então, não tem volta, não tem efeito sanfona, porque é um norte, né? E claro, você vai falar, bom, então todos os seus alunos têm uma trajetória muito linear? Não. Só que aí a gente vai entender por que as pessoas se auto-boicotam, por que elas querem fazer algo e na hora de agir fazem exatamente o contrário, né? É aquela mãe que quer ser amorosa e não quer mais gritar. E aí, no primeiro lance, ela já tá gritando. Bom, mas se eu sei que eu não devo gritar e ser agressivo, por que estou gritando? Uhum. Entende? Tá condicionada a isso, né? Exato, né? Então, a partir disso, quando você fala assim, eu vou dando consciência. Uhum. O que é a consciência? É eu perceber, sentir que as minhas atitudes são pautadas naquilo que eu quero e não naquilo que eu aprendi com os meus pais, que às vezes não é da forma como a gente quer fazer mais, ou com o que alguém me manda, né? Que é a história de você criar os jovens para, se ele estiver numa roda e alguém oferecer a droga, ele dizer, não, isso para mim não é o que eu quero para minha vida. Uhum. Eu posso ficar aqui com vocês, mas a minha atitude é dizer Minha não. escolha não é essa. Então, é isso. Para isso, você tem que estar no agora. Exatamente. Ia te perguntar isso agora, Ju. E na hora de você estruturar, né, esses pilares para a pessoa que chega buscando essa consciência. Eu acho que a pessoa, às vezes, ela não sabe nem exatamente o que ela busca, mas ela sabe que são pilares que vão fazê-la ter uma vida mais saudável. Eu vou te contar o que elas buscam. Então, elas buscam emagrecimento, buscam reduzir a ansiedade e a depressão e buscam diminuir o cansaço e o estresse. Esses são os pontos pelos quais as pessoas chegam até mim, tá? Isso, se não, alguém que está muito encantado com o processo de ver alguém que já vive aquilo, né? Uhum. Mas a gente chega por uma dor para repensar em saúde, porque senão a gente entra no automático e vai vivendo como a gente sempre viveu, né? Sem questionar. Agora, quando aquilo começa a causar uma dor, e aí ela pode ser física, ou seja, eu vejo a gordura do meu corpo, eu vejo que eu não consigo mais levantar do chão sozinho, eu vejo que eu não consigo mais jogar bola na praia com o meu filho ou com o meu amigo, e aquilo começa a ficar cansado, meu coração dispara, aí sim, eu vou procurar estruturar a minha saúde. É hora, porque senão eu não vou... Tá difícil isso pra mim. Ou então, a minha mente começou a bugar, eu tenho medo de tudo, eu me paraliso, eu começo a me distanciar dos meus sonhos, a acreditar que eles não vão ser possíveis.
Então, ali é uma questão mental, né? É isso que eu ia perguntar. O mais difícil, então, eu acredito que seja a parte mental, porque você vai precisar dela para a busca. Pergunte a um obeso isso. Para ele, a parte física ainda é mais importante. Então, não importa qual a porta de entrada, até porque tá tudo muito conectado. O obeso vai também ter questões mentais e por isso ele tá obeso. Houve um excesso ali e esse excesso também tá na cabeça, exato, tá? Então, não tem um lugar mais difícil. Talvez para nós que não somos obesas, por exemplo, talvez o mental para nós pegue um pouco mais, porque nós temos um corpo forte, uma boa flexibilidade, entende? Sim. Então, assim, para cada um, o mais difícil é lidar com a sua própria dor, tá? Mas existem várias portas de entrada para mudar o estilo de vida para uma vida mais saudável, normalmente pela dor. O que eu te trouxe aqui são os principais, talvez pandêmicos, tá? Que é obesidade e ansiedade. Mundial, tá? Não tô falando de um dado do Brasil, não. Mundial. Mundial. E, Ju, como você treina essas pessoas pautada nessas bases? Tá. Para desenvolver corpo, mente e espírito. Eu vou contar um pouquinho sobre essas bases, tá? Uhum. Primeiro, a natureza, né? A natureza é um grande aprendizado, né? Só de você estar imerso... Já tem tudo ali que a gente precisa, né? E assim, todas as bases que eu for dizer aqui, contar para vocês, que são formas que eu treino os meus alunos, todas elas são pautadas em práticas, ok? Mas também em ciência. Então, nada do que a prática integral aplica não tenha ancestralidade, ou seja, não é algo que os nossos antepassados já viveram, ou seja, estamos somente vivendo um resgate. Perfeito. Tá? Temos que exercitar algo que um dia foi natural, tá? Mas também nós precisamos criar essas métricas, métodos, né? A gente precisa da tecnologia a nosso favor. Então, toda essa integralidade tem essa visão, então todas essas bases têm isso. A natureza já é comprovado o quanto a natureza alivia a ansiedade por si só. Então, só de você tomar sol, só de você caminhar num ambiente verde, né? E a gente até tem um termo hoje que é exercício verde. Por si só, isso já tem um resgate terapêutico aí da nossa essência, dos nossos valores. Já tem uma gratidão acontecendo, né? Então, essa conexão é muito forte. Todas as vitaminas, né, que essa interação com a natureza nos traz. E aí eu levo a natureza para alimentação. Então, quanto mais natural o nosso alimento, as pessoas querem tantos cardápios, mas no fundo os cardápios estão ligados muito mais a quanto a gente consegue ter de diversidade natural dentro da nossa própria alimentação, tá? Então, se alimentar de forma natural, sentir os prazeres das cores da natureza, dos sabores da natureza, das texturas da natureza, tudo isso é remédio para nós e tudo isso conecta corpo e mente, tá? Então, a base natureza eu provoco os meus alunos para viverem na natureza. E não é para passar férias na natureza, porque passar férias na natureza... Muito fácil, né? Todos nós acabamos indo. Mas é de incluir a natureza no estilo de vida, na rotina, né? Então, se provocando a estar, né? Mesmo imerso à natureza urbana, ou para quem vive no campo já né? Um estilo de vida natural. E a natureza dentro da própria casa, né? A natureza dos alimentos. E também respeitar a sua natureza interna. Então, hoje, tem pessoas que não fazem xixi durante o dia, porque nem tem tempo para fazer xixi. Então, vem o xixi, a pessoa segura e quando vai já está com infecção de urina. Né? É muito comum isso. Tem pessoas que não percebem quando estão com fome e passam a fome. Né? E aí, lá na frente, vira compulsão. Né? Então, essa desconexão com a nossa natureza interna também é uma provocação que eu faço para os meus alunos. Ter esse olhar, né? Deu ter sede? Atenção. Deu sede, bebe água, é um sinal do corpo. Sua natureza está pedindo água. O seu sistema ali,
né? Os ciclos menstruais da mulher, enfim, escuta seu corpo, né? Tá tudo bem, ele tá ali se autorregulando e fazendo assim como a lua tem os seus ciclos, né? Então é isso, a natureza é uma base muito forte. Uma outra base é o equilíbrio. Nós não acreditamos em extremos, não acreditamos em excessos. Então, não acreditamos em dietas restritivas, por exemplo, né? Nem milagrosas, nem restritivas, mas também não acreditamos que nada que tenha muito excesso, né, faça sentido. Então, quais são os excessos? Eu provoco os meus alunos, qual o excesso que você acha que tem hoje na sua vida? Né? Excesso de sofá, querer maratonar séries e séries é um excesso. Uhum. Então, seu exercício é assistir um episódio por dia. Qual exercício de fala? Será que você tem ficado em silêncio? Um pouco, né? Então, todo o equilíbrio, ele é extremamente saudável, né? Mas também o silêncio em excesso também é muito ruim. Nossa, Ju, fazer um parênteses aqui, eu lembro que eu já participei de uma edição do Reconectar-se, que é um programa que a Ju também tem, faz parte A imersão da prática. Imersão da prática integral. E eu lembro que nesse dia, né, que ficamos aí vivendo várias experiências, teve o momento do silêncio. Então foi tão interessante, né, porque a gente faz meditação, entende os alimentos, né, se conecta com as pessoas, e na hora do silêncio é uma provocação muito interessante. Muito. As pessoas se olham, né, porque você está naquela energia de troca e, de repente, agora ficaremos em silêncio. Procura um canto, vá para um lugar que você sinta bem. Então, se acolha, se ouça, né? Então, aquele momento... E quais os momentos na nossa vida, do nosso dia a dia, que a gente, né, tudo bem, antes de dormir, você dá uma pausa, né? Nem todo mundo, né? Às vezes eu acho que as pessoas... A higiene do sono não é... Não é todo mundo que descobriu, Não é todo né? mundo que descobriu ainda, acho que precisa ser ainda mais falado, né, sobre esse momento tão importante do descanso, mas eu lembro que foi um momento muito que eu procuro resgatar sempre que possível no meu dia, que é a hora do silêncio, da gente introjetar e ficar em silêncio. Lembrando que silêncio não é silêncio só de fala, né? É silêncio de rede social, é silêncio de internet, de leitura. Silêncio é silêncio. Silenciar a mente, nada. né? É nada. E é difícil. Muito. E é difícil. Então, assim, ok, silenciar, né? O celular, eu lembro lá, estávamos num lugar de muito verde, cada um procurou o seu espaço ali. Então, foi bastante especial, mas o silenciar a mente foi realmente um desafio. Acho que foi desafiador para a maioria das pessoas, porque até você acalmar seus pensamentos e levar, né, numa condição de que ali né, você chega a esse estado. Você chegaria a esse estado que você realmente fala que tem é muito difícil. Às quartas-feiras eu faço o Clube da Calma, né, na internet, uma live, e essa provocação da calma, né, como que eu chego à calma, como que eu, né, levo a esse estado de calma, que é muito encontrar-se com a sua própria alma, né, é isso, é difícil porque o barulho tá muito grande, né, Sim. E é um barulho de palavras, é um barulho de, né, de milhões de coisas, mas, de fato, como que eu silenciar pode ser remédio, mas o silêncio, ele é apenas um exemplo de equilíbrio, né, como tá muito barulhento, eu preciso trazer o equilíbrio, mas assim, a gente pode levar isso para N temas da nossa vida, então, na prática, o nosso lema é equilíbrio, tá? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A gente não acredita que nenhum extremo possa ser tão saudável a ponto da gente, né, não ter que integrá-lo, tá? Então, essa é uma base extremamente importante do método da prática. Uma outra base é a generosidade. A generosidade, quando você fala ser generoso, a gente já imagina o quê? Ser generoso com o outro. Seja gentil com o outro, né? Mas a provocação na nossa metodologia é que a generosidade precisa começar com nós mesmos, né? A gente tem que começar a compreender
que eu preciso ter um horário na minha agenda para mim. Eu preciso determinar tempo e espaço para eu existir na minha vida, né? E se a gente distribui a nossa agenda com milhões de coisas para todas as pessoas que nos rodeiam, eu não tenho tempo de fato para eu existir. E aí eu começo a ficar com a minha bioenergia muito baixa, porque eu não existo, né? Então, primeiro ponto, seja generoso com você. Aí, a partir do momento que você gerou esse momento com você, né, de conexão, seja lá com uma leitura, com exercício, meditação, enfim, se for tudo isso junto, melhor ainda, você eleva a sua vitalidade e por onde você passa a ser gentil. É muito difícil uma pessoa que é gentil consigo mesmo não sair servindo com palavras, com sorrisos, com paciência. Ninguém é paciência com o outro se não dorme direito, se não come direito. Não existe, ainda mais. Existe. Né, falando aqui, puxando a sardinha para o nosso lado, que somos mães, né? E aquele termo que hoje a gente fala muito, que é equilibrar os pratinhos, né? Então, mãe, dona de casa. Sim. Então, a gente está o tempo todo fazendo escolhas, cuidando, servindo, né? O melhor, quem não quer o melhor para o seu filho, para o seu marido, para a sua casa, que tudo esteja em perfeito funcionamento, né? Tudo ali no seu... E vai faltar energia para você. E vai faltar. Vai faltar. E aí você vai dar trabalho para esses caras. Você vai dar trabalho para seu marido, vai dar trabalho para seu filho. Por quê? Porque você não tá no seu centro, né? Então vai vir uma depressão, vai vir uma ansiedade, vai vir você vai cair, você vai se machucar, você vai ficar irritado, né? Vai faltar a sua sexualidade, você não tem energia sexual. Por quê? Porque você doou tudo, né? Energia da realização é energia sexual. E eu vejo hoje uma geração de mulheres que busca pela sexualidade lá fora. Não tá lá, tá aqui em você, na sua relação com você mesmo. Então, seja generosa com você, né? Aprenda a dizer alguns nãos, né? Vá comer o alimento que você gosta, fazer o exercício que você gosta, a conexão com a natureza, que você vai ver que toda essa relação com a sexualidade vai aflorar. Exato, né? Porque ela tem a ver com o tesão pela vida primeiro e pela sua vida. É isso, Ju. E é tão prazeroso quando a gente encontra esse momento de estarmos com a gente, né? Eu brinco, eu falo assim, é ouvir um rádio alto no carro, é cantar em voz alta, é fazer uma massagem, encontrar uma amiga, tomar um café, estar com você, fazer coisas que te movam, que te motivem, né? E é isso, que traga autoconfiança. Isso. Porque traz. E aí dificilmente você vai estar no seu dia a dia, na sua casa, com irritabilidade. Não vai estar faltando, né? Eu tenho uma frase que é: você não precisa ser fitness, você precisa ser você, né? Porque não é para você querer fazer o exercício do outro ou usar o tênis do outro. A carga do outro. A carga do outro, exato. A dieta do outro. Não. O movimento é contrário. É o que é saúde para você, né? Como você se reconecta. É o que você falou, tem gente que gosta de massagem, tem gente que não gosta, e essa pessoa que não gosta de mergulho em cachoeira. É isso, tem gente que é praia, tem gente que é montanha. Exato. Né? Então, o que te reconecta é essa palavra, né? Essa palavra. É você sentir que ali você tá plugadinho, recebendo energia, e ali vai virar doação. É isso. Mas primeiro você tá full ali na sua energia. Primeiro você. Né? Então, ser gentil é primeiro você. Então, gente, não é piegas, não é fora de moda falar, cuide de você, coloque a máscara primeiro em você. Não. Porque senão a gente não dá conta da demanda, né, Ju? Não dá. E é tão chato ter alguém chata do nosso lado. E não é egoísmo. E não é egoísmo. Não é egoísmo. É autocuidado. É autocuidado. Hoje, que bom que essa palavra vem em tantas frentes agora, né? Falar, se cuide. Então, olhe para você, autocuidado. Porque é essencial. Né? Para uma vida muito mais gostosa de viver para você e para os demais. Como é gostoso, né? E as doenças vão indo tudo embora.
desinflama, né? E também os quilos a mais, vai indo tudo embora. E aí você não entende por quê, porque não teve dieta milagrosa, né? Mas entender, né, nesse contexto todo, o que te inflama, que não são só os alimentos. Não. Né? A gente tem uma lista aí de alimentos anti-inflamatórios, mas tem um excesso de pensamentos também inflamatórios que agridem o nosso estresse estado. é o campeão. O estresse é o campeão, né? É envenenar-se aos pouquinhos, né? Perfeito. A outra base da prática integral é o comer com qualidade, né? E aí a gente já entrou, né, aqui na entrevista com vários desse tema, né? Vários pontos desse tema. Mas a alimentação, ela precisa ser conectada à natureza, ela precisa ser viva, ela precisa ser fresca, ela precisa ter cor, sabor, né? Então, eu não acredito muito em rações, eu não acredito muito em ter que, sabe? Não, você tem que tomar este determinado suco, você precisa colocar... O que existe na ciência da alimentação são provocações, né? Então, teste e veja como você se sente diante disso, né? Dá certo para muitas pessoas. Vamos ver com você como é isso? Eu gosto bastante desse autorrespeito, né? E já colocando aqui um outro pilar, que é o do autoconhecimento. Então, alimentação e autoconhecimento estão muito ligados, né? Então, será que os excessos que você come não têm a ver com as faltas emocionais que você tem? Né? Então, tudo isso está muito interligado. É por isso que a alimentação está muito além de ter um cardápio, né? Eu, de fato, não acredito que uma pessoa que acabou de te conhecer, que não conhece absolutamente nada da cultura da sua família, de quais eram seus hábitos quando criança, quais são as suas reais frustrações, as reais dificuldades que você tem vivido, possa em meia hora te passar um cardápio e você ter que seguir aquilo friamente. Realmente faz sentido para você, né? Para mim, alimentação é cultura, para mim, alimentação é ancestralidade, é conexão, né? Tanto que, assim, o árabe tem uma cultura alimentar e determinadas formas de fazer o alimento, os temperos. O português tem outro, né? A cultura brasileira miscigenada, né? Com tudo isso. O japonês. Então, é muito maravilhoso. Alimentação, para mim, é isso, né? Agora, como eu acredito que a alimentação... ela é a minha única fonte de prazer, será? Algumas pessoas encontram, né, no chocolate, no açúcar, na pizza, no álcool. E se não isso, entra no restritivo, né? Aí vai no médico, o médico fala, agora tira tudo. Então você fica... Exatamente. Enche a cara e depois passa num ciclo onde eu não tomo nada. Tipo, uma taça de vinho no final de semana, tá tudo bem. Mas é uma taça, não são 2 garrafas. De novo, não é para suprir o que te falta, né? Exato. Ou entrar num lugar que não vai trazer o que você realmente precisa. Exato. As pessoas magras por natureza, saudáveis, né? E quando a gente vai para as blue zones, que são as zonas no mundo onde existem os maiores centenários, qualidade de vida, né? Qualidade de vida, eles eventualmente tem sim um doce ali, um doce local, mas é um doce feito para distribuir para as pessoas em uma festa. Sim. Não é um doce no café da manhã, no almoço, na janta, né? O vinho tá em muitas das culturas, mas ninguém enche a cara todo dia, né? E nem é uma tacinha, meia tacinha de vinho para servir com aquela... É um ritual, né? Ritual. E rituais fazem parte das culturas, né? Perfeito. Das conexões. Exato. Então, a alimentação, ela tá muito ligada a quem você é como história. Entende? E é por isso que eu gosto, com os meus alunos, de provocá-los a construir dentro da sua própria história alimentar o equilíbrio. Dentro da sua própria história alimentar, mais alimentos funcionais. Então, que tal você estudar um pouco sobre isso? Que tal você não diminuir um pouquinho a alimentação, né? Jejuar. Se para você é ruim porque você toma café com a sua família, que tal então
jantar mais cedo e jejuar um pouco mais no período da noite. E assim vai. São provocações que eu vou fazendo, mas longe de mim, como treinadora física e mental, determinar o que alguém vai comer. Vai criando a consciência, né? Porque o leque de possibilidades de frutas, verduras, leguminosas é tão gigante que eu prefiro dar o poder de escolha para os meus alunos e conscientizá-los. O poder está neles, não em mim. Perfeito. E essa autorresponsabilidade também, né? E quando as pessoas querem comprar pronta a dieta, talvez elas não querem pensar sobre isso. Me passaram, falaram que é bom, ela estudou para isso, né? Tira você da responsabilidade de conhecer os alimentos, porque quantas pessoas realmente vão a fundo, né? Para entender as propriedades daquele alimento, por que ele me faz bem? Por que você passou ele para eu comer, né? O que ele tem que vai fazer bem para mim, para o meu sistema? E aí nunca mais você tira, né? Porque você entendeu aquilo. Você entendeu e ele realmente vai te nutrir, já que você incorporou isso de uma forma eficiente na sua vida. Tá bom, eu gostei, ele faz sentido para mim, ele vai me nutrir, né? E eu acho que vale para pensamentos, eu acho que vale para alimentos e pensamentos. Totalmente. Não é? A gente não tem escolhas. Né? De deixar o ligado no canal onde tá passando tudo de ruim que aconteceu no dia. Tem um horário pra gente ouvir e ver tudo de ruim que aconteceu no dia. E tem gente ainda que liga pra falar, bom, deixa eu ver tudo de ruim que aconteceu hoje. É alimento, é como se você pegasse um grande lixo e falasse, deixa eu nutrir a minha alma disso, né? É muito louco, né? Exatamente. E ainda tem grande ibope. É o que mais tem, né? É o que mais tem. Então, eu acho que essas escolhas também, né? Assertivas do que a gente vai pensar, no que a gente vai... vamos deixar o nosso pensamento ali, aprender a diminuir alguns ritmos, né? Algumas... e trazer outros, frequências. Eu acho que é isso. E a hora que você tá, né, levando seu pensamento para aquela, como que se fala? Pensamentos tóxicos, né? O que tem de tóxico ali no seu... pensar coisas ruins, receber inputs negativos da sociedade... Ou não acreditar em você, entrar naquele lugar de que as coisas não são boas, não dão certo, você nunca vai conseguir. Vozes do passado. Vozes, né? Aquilo que você escutou dos seus pais que você não dava conta, que você não podia. Famoso boicote. Aquilo fica vibrando lá, exatamente. Isso também é alimento. Também é alimento. Um outro ponto importante é o movimento, né? Então, na prática integral, a gente acredita no movimento natural, a gente acredita que a mobilidade, o contato com o chão, o sentar no chão, o ficar de cócoras, o rastejar, saltar, andar, correr, né? Rolar. Isso é a primeira coisa que a gente não pode se desconectar. Antes de pensar em musculação, antes de pensar em pace, antes de pensar em quantos quilômetros, a gente tem que pensar nas coisas naturais mesmo, né? Tô cansada de ver aí maratonista que não levanta sozinho do chão, né? Então, que funcionalidade a gente vai ter para isso? A mobilidade para certos movimentos, né? Exato. Coloca o seu cérebro condicionado só para aquilo. Sim. E perde o movimento natural do seu corpo, né? Então, a gente, no passado, tinha uma educação física militar, depois a gente criou as máquinas como robôs, depois eu vi chegar, né, no Brasil o treinamento funcional, né? Trabalhava dentro de uma grande academia, fizemos muitos workshops ali para receber as bolas, as borrachas, os materiais funcionais. E hoje a evolução disso é o treinamento da musculação natural e o treinamento imitando os animais, trabalhando com o peso do próprio corpo, um movimento que ele não depende de absolutamente nada nem ninguém. Peso do próprio corpo. Então, quando a gente aprende o movimento com o peso do próprio corpo, um movimento inteligente, conectado com a respiração,
eu inspirar, soltar junto com o movimento, e aí eu vou criando um fogo interno que vai fazendo uma grande queima metabólica, e aí eu vou conectando, eu tô muito ali presente, né? Então não faz sentido você fazer um supino sentado ali na máquina, e aí, como que foi lá o jogo do Corinthians, tal? Agora faz uma flexão conectada à terra, respirando você ali, inspira, solta o ar, lento, forte. É uma mudança de paradigma, entende? A gente aprende o mais complexo, foi nos vendido o mais complexo, mas a gente tem que simplificar para caber na rotina. Tem gente que fala assim para mim, Ju, como faz para ter constância? Porque eu falo que é a constância que, na verdade, transforma todo estilo de vida. Então, como faz para ter constância? Para mim, o mais difícil é ter constância. Eu falo, simplifica. Simplifica. Então, hoje tem pessoas que, para irem fazer musculação, elas precisam de 1h30. Então, elas precisam pegar o carro, precisa ir até uma academia, precisa chegar lá, dar um rolê, conversar com todo mundo. Sociabilizar, né? Antes tem que ter feito uma escova no cabelo, colocado a roupa, tal, aí chega, faz a musculação, né, desconectado, porque tá conectado muito fora. E aí depois volta. Cara, musculação pode ser feita no quarto de casa de pijama. A gente precisa simplificar os processos de saúde. Então, é isso que eu ensino os meus alunos. Lógico, quer fazer numa academia, você quer ir para um parque, vá, é maravilhoso, saia de casa, tá tudo bem. Mas o dia que não dá, isso não pode ser desculpa. Né? Exato. Senão as pessoas atrelam muito isso, né? De novo, a autorresponsabilidade, né? Exato. Então, tá de novo aí você precisar do externo, de alguma ferramenta que, né, que te leve para te colocar nesse lugar que... E o movimento é democrático, né? Total, democrático, é para todos. E eu tenho uma pessoa que me ajuda em casa e ela falava assim para mim, eu preciso fazer exercício, tô engordando, só que eu tô um pouco sem dinheiro para me matricular numa academia. Isso, eu já ouvi, exatamente. E aí ensinei ela a olhar, né, quantos passos ela dava por dia, né, para aumentar esse número de passos. Ensinei 3 movimentos de musculação para fazer em casa. Então é isso, é mais fácil eu falar que a minha preguiça é porque eu não tenho dinheiro, né? Então não tem, comigo não tem essa desculpa. Subir uma escada, ir na padaria a pé, né? Exato, é simplificar os processos. E movimento, como você disse agora, são esses movimentos do dia a dia, ou seja, nosso estilo de vida pode ser mais ativo, eu posso fazer mais coisas a pé, eu posso... me poupar menos, então não pegar elevador, enfim, coisas desse sentido, isso já ajuda muito, muito mesmo. Imagina todo dia você subir 4, 5 lances de escada, dependendo de qual andar que a pessoa mora ou trabalha. Sim, para tudo, né? Para mobilidade, para respiração, condicionamento. Sim. Falando de outro pilar, é o viver no agora, acho que a gente já falou bastante dele, é mindfulness, é conexão. E o último que eu queria colocar aqui para vocês é sobre viver em sociedade, né? Esse senso de comunidade. De pertencimento. Pertencimento, aquilo que nos une, nos faz... E é tão difícil viver em sociedade, né? Porque o outro, a forma como o outro faz é diferente da minha, então eu julgo, né? A opinião política dele é diferente, a forma como o outro se alimenta tá errado, né? Então, eu acabo também tendo um grande exercício de vida e de não julgamento, que é uma base de atitude mindfulness, não julgar e me autodesenvolver através de respeitar o que o outro escolheu para a vida dele. Tem amor maior do que deixar o outro escolher a vida dele? Não é mesmo? Sem tentar convencê-lo de absolutamente nada. Então, o senso de comunidade, eu amo trabalhar com grupos, hoje praticamente atuo muito, né, com grupos em empresas,
grupos dentro do parque com as minhas mentorias, grupos de imersões. Com perfis bem diferentes, né, Ju? Bem diferentes, mas muito parecidos ao mesmo tempo. Porque a busca é muito parecida? Busca muito parecida. Somos seres humanos muito parecidos. Embora um goste de moto, o outro goste de carro e o outro goste de andar de bicicleta. Somos todos muito parecidos. E aí todo mundo acaba se conectando. E nós nos unimos porque todos queremos ser felizes e não queremos sofrer. Então, é aí que isso tudo nos conecta. Vem o trabalho de compaixão, vem o trabalho de empatia. Então, os pequenos grupos, seja a sua família, seja seu trabalho, seus amigos, ele é um grande provocador do seu desenvolvimento pessoal e amoroso. Sem dúvida. Né? São desafios, né? Todos os grupos sociais trazem grandes desafios pra gente, a começar pela nossa casa, né? Nosso marido, cada um veio ali de uma família, uma forma de pensar. Perfeito. O nosso filho já tá na escola, ele tá constituindo também, né? Ali na sociedadezinha dele, que tá desenvolvendo. Então, em casa já tem uma troca a respeito do que, né? A partir do que chega. O que não é papai e mamãe. Não é? Já tem aí uma terceira né, sociedadezinha ali para lidar, que é o mundo, o universo que ele está inserido, né? Isso. E aí os nossos amigos, os nossos grupos de amigos, né, de hábitos e de formas diferentes de pensar, é uma grande escola, e eu acho que um desenvolvimento bem considerável para nossa formação, né? Nossa formação. E a gente está se formando a todo momento, né? Então, na prática integral, nós não treinamos somente para sermos fortes e estarmos cheios de vitalidade. Nós nos treinamos para poder servir a sociedade a qual nós fazemos parte. Como eu posso ser forte para, ao invés de dar trabalho na sociedade, eu ser um ponto de servilência? Então, eu faço musculação não para ter o abdômen tanquinho para tirar foto, mas para ter um abdômen forte, para poder me sustentar e poder ter força para ajudar o outro, para pegar um idoso no colo, para poder sustentar aquilo que for preciso. Exatamente, né? Você sabe que eu tenho um exemplo não tão feliz, né, pela recordação que isso me traz, mas eu gosto muito de atividade física, né, então eu pratico muito, tenho esse hábito, e eu lembro que quando meu pai estava internado, precisava de alguém para virar ele, estar com ele no hospital e sempre movimentá-lo na cama do hospital. E alguém um dia falou para mim, falou assim, não, chama ela porque a filha consegue movimentá-lo, né, alguém falando ali. Ela tem força, ela consegue mexer, então eu conseguia cuidar do meu pai, movimentar o meu pai. Então aquela hora ficou tão claro ficou tão claro para mim que o propósito, isso, que era o propósito, que a minha força estava além, né, do mental, de suportar tudo aquilo lá. Eu falei, isso, tem um propósito nisso tudo, né, pro outro, para cuidar, para acolher. Para uma missão pra aqui. Uma missão. Então... E aí a vida tem sabor, porque se o outro eu posso ajudar... E como é bom cuidar, né? Do seu pai é maravilhoso, mas como é bom você estar à disposição, né? Isso. Ter essa força, a gente fala tanto, né, em força mental, mas a força física, na hora que você precisa lá cuidar de alguém, é compensador pra caramba. É muito legal você, né, sentir que você é capaz, né, que você tem. E Ju, me fala uma coisa, para as pessoas que estão aqui nos ouvindo e buscando inspiração para começar a ter um estilo de vida mais saudável, né? Por onde começar? Então a gente falou da constância, né? Que a maior dificuldade é por onde eu começo e como ter a constância. Porque eu começar, às vezes, né? Começar numa academia ou me inscrever numa aula de dança, o que quer que seja que me traz esse corpo em movimento, mas a constância tá aí uma atitude, né? Sim, acho que são dois temas. O primeiro é começar. Eu
sempre indico que os meus alunos comecem com caminhada na natureza, ok? Então, no parque, numa praça. Então, caminhada na natureza. Se você não sabe por onde começar, por aí, tá? E a constância, ela tem várias vertentes aí que podem te levar a ter constância. Então, a primeira delas é você ter um propósito, né? Então, trace um propósito, né? Porque eu quero ir viajar, eu quero ir para a Espanha e eu vou precisar caminhar lá e eu quero dar conta. Beleza, então bota lá a foto da Espanha e coloca, esse é meu objetivo. Porque eu vou ter um netinho e eu quero brincar com o netinho. Beleza, eu preciso estar com isso muito claro e no mental muito visual. Então você dá esse lance, esse objetivo tem que estar claro. Porque vai vir o pensamento contrário com certeza, Sempre né? vem. Sempre vem. E aí você tem que estar já com alguns gatilhos para não se boicotar. Preparados. Um dia antes, deixa já tudo pronto, né? Já deixa sua roupa arrumada, enfim, tudo preparado. Então, isso é uma coisa importante. Se você encontrar um grupo que seja gostoso para você praticar junto, também é legal, né? Então, a gente tem ondas aí, né? A onda do beach tênis, né? Que eu sei que você curte bastante. Adoro. A onda do pedal, a onda da caminhada, a onda da corrida, enfim. Se inserir nesses Se grupos, inserir né? nesses grupos. Eles não são grupos de preparação, são grupos de esporte, ok? A preparação é a caminhada na natureza, como símbolo. Mas os grupos, eles fazem você ter a constância, o porquê você precisa se preparar, tá? Só colocando um parênteses agora para explicar o que eu falei, esporte não é preparação física e mental, tá? Esporte é esporte. E ele por si só machuca a nossa saúde, tá? Então, o que a gente precisa de uma preparação física e mental, tá? Com essas bases todas que eu falei. E dentro da prática integral, a gente precisa de comportamento alimentar, olhar para o comportamento alimentar, para o exercício físico de preparação, para meditação e para um bom sono, tá? Essas são as matérias-primas para esse estilo de vida. Podemos chamar de 4 pilares, Ju? Pode. Então, 4 pilares para manter, Estruturar. para estruturar uma condição física para a gente encarar Esse um grupo, esporte, uma atividade, né, um pouco mais específica, né? Então, eu tô me preparando para esse grupo ou para qualquer grupo que eu queira participar. Porque a pessoa que vai se fortalecendo, ela vai... Sabe que você tá lá na praia e fala assim, vamos jogar vôlei? Eu tô pronta. Eu falo, eu vou, não sou a rainha do vôlei, mas eu vou, né? E tá aí também vamos jogar... divertir-se, né? Fui viajar com os amigos, falaram que tem uma trilha imperdível para conhecer o melhor pôr do sol do mundo. Cara, imagina você falar, eu não vou porque eu não dou conta. Então, você perde isso. Além, né? Você perde mais. E aí você vai também se conectando a grupos que te levem a ter mais saúde, né? Enfim, as pessoas às quais você tá ao lado te inspiram, né? Exatamente. Então, vamos repassar as 4 bases. As 4 bases. Sono adequado, alimentação com qualidade, exercício físico e meditação. Silêncio e meditação. Perfeito. E, Ju, para aquelas pessoas que já têm um determinado ritmo, já estão um pouco mais condicionadas na atividade física, mas que talvez não estejam tão equilibrados nos outros pontos, né? De que forma priorizar? Por onde começar? Com auto-observação mesmo. Então, por exemplo, eu já corro, eu já faço musculação, mas ainda estou me sentindo ansioso. Não tenho um mental tão... E aí a gente faz anamneses de estilo de vida. Então, vamos ver como tá o seu sono. Você lembra que você falou, você faz a higienização do sono. Isso. O que você faz antes. Então, o meu trabalho vai aprofundando esses questionários de estilo de vida para entender aonde está gerando essa quebra. Portanto, a pessoa está se sentindo ansiosa ou cansada, enfim.
E eu faço também um exame de biorressonância quântica, que é um exame que vai fazendo uma mensuração da energia da pessoa através dos sistemas. Então, o quanto esses sistemas têm uma vibração de saúde ou não. Então, existem aí formas da gente descobrir por onde começar, tá? Mas, a princípio, só observando seu estilo de vida, você já vai ter pistas né? sobre isso. Autoobservação. Maravilhoso falar disso. Não é gostoso? Leva a gente num... São 8 bases, né? Elixirs. Desmembradas, elas nos trazem aí inúmeros mil de tudo. Enfim, Ju, tem mais alguma palavrinha? Tem alguma coisa que você... Deixa eu ver como tá a nossa hora. Eu queria dizer que para vocês que todo o potencial de se ter saúde, de realização, de desenvolvimento pessoal está dentro de você. Qualquer pessoa que diga para você que esse potencial de saúde, de ter um corpo forte, flexível, de poder fazer movimentos naturais, de poder realizar sonhos, de poder prosperar, que aquilo não é para você ou que vai ser muito difícil, não acredite, o potencial está dentro de nós, ele é da nossa natureza. Todos temos. Né? Todos temos. E onde a gente descobre isso não é fora. Fora a gente só tem as provocações, né? O nosso grande olhar precisa ser dentro. Então, você pode sim buscar inspirações ao seu redor, mas volte para dentro de você. Se o seu coração vibrar e falar, nossa, que legal, é isso. Agora, se você tiver atrelado à forma do outro, talvez seja aí uma desconexão com você. É uma base firme, né? Olhar pra gente e ver se nossos olhos estão brilhando pelos nossos propósitos, né, Ju? Isso. Porque olhar pra vida, esse entusiasmo na nossa forma de viver, de cuidar do outro, né? É porque a gente está conectado com a nossa essência. Super. E tem coisa mais gratificante que é olhar para a vida, olhar para as pessoas com gratidão, com a nossa essência real, falar, não, ela é verdadeira, né? Ela que está aqui comigo no presente. E pensar, sentir e agir alinhado. Então, quando você fala assim, nossa, essa pessoa é uma pessoa alinhada, sim, é porque o que ela fala, o que ela pensa, o que ela sente, é exatamente o que ela faz. E trazendo Ayrton Senna, ele era um cara, porque foi um grande um ídolo nacional, porque ele era um cara muito coerente, né? Um cara muito centrado e um cara que fazia com muito amor tudo o que fazia, e ele falava muito sobre isso. Mas é isso. Fazer. Então, não fique idealizando, lendo, vendo muita coisa. Você precisa colocar em prática. Viver de acordo com suas convicções, né? Nossos propósitos. Ai, gente, que papo gostoso, que delícia, Ju, que é falar sobre saúde, falar sobre essa saúde integral, sobre essa, né? Sobre esse olhar para a vida, esse olhar para nós mesmos, esse olhar para o outro. Então, é muito gratificante tê-la aqui, diante de tanto conhecimento, tanta gentileza, né? Que é a sua forma de olhar para o outro, olhar para a vida, olhar para essa saúde integral, para esse corpo em movimento, né? E esse fortalecimento mental que eu acho que hoje as pessoas estão, né? Aos pouquinhos aí entendendo que não somos uma coisa só, e os 3 pilares da Live Believe é exatamente isso. Corpo, mente e alma. Somos seres integrais. Não somos uma coisa só. Então, olhar para você com carinho, com gentileza, para o seu corpo, para a sua estrutura mental, para os seus pensamentos, para a sua forma de agir, né, diante da vida, diante dos seus sentimentos, das suas emoções. Ter um respeito, ter o carinho, ter cuidado por você e a sua espiritualidade, se fortalecer na sua fé, no que você acredita, externamente e internamente, principalmente. Então, é isso. Eu acho que os 3 pilares essenciais para uma vida saudável estão em nós mesmos, que é o nosso corpo, a nossa mente e a nossa alma. Então, se acolha.
Chegamos ao final da nossa entrevista de hoje. Obrigada por prestigiarem o nosso canal. Esse é o podcast da Live Believe Escolha de Vida Saudável. A Live Believe tem o propósito de transformar positivamente a vida das pessoas através de hábitos saudáveis, equilibrando corpo, mente e alma. Para mais conteúdos sobre vida saudável, acesse o nosso site livebelieve.com e as nossas redes sociais, @livebelieve. Obrigada e até a próxima!